Em um dia qualquer, você encontra um pacote sem nome na porta da sua casa. Você não sabe quem enviou ou por que chegou até você. Mesmo um pouco curioso, você não resiste e abre o pacote. Lá dentro, você encontra um livro chamado Como Construir uma Máquina do Tempo. No começo, você acha que é só uma brincadeira e quase ignora o livro. Mas, depois de passar algumas páginas, você começa a achar que pode ser real. Então, você curioso, decide fazer exatamente o que o livro diz. Começa a buscar coisas e ferramentas necessárias para construir a máquina do tempo. E anos vão se passando e mesmo diante de muitas falhas, você não desiste. Até que, depois de 10 anos, pronto, finalmente a máquina do tempo está pronta para ser usada. Olá, eu sou o Samuel, o seu anfitrião, e seja bem-vindo a mais um Ciência Narrada. Seguindo a nossa série de paradoxos, hoje nós vamos falar sobre o paradoxo de Bootstrap. Nesse intervalo de tempo, você ainda não sabe a origem do livro, assim como o motivo pelo qual chegou até você. Mas em certo ponto você entende tudo. Pega o livro, entra na máquina e ela te leva 10 anos atrás. Então você pega o livro e deixa para o seu eu mais jovem. Dando início a esse ciclo, uma pergunta surge: onde no tempo essa máquina foi criada? Ou, se vocês preferem colocar de outra maneira, quem criou essa máquina primeiro? Você do passado ou você do futuro? Esse é chamado como paradoxo de Bootstrap, um dos mais incríveis exemplos de como as coisas começam a dar errado quando a gente começa a pensar em viajar para o passado. O paradoxo de Bootstrap funciona com um objeto, como um livro, uma peça de informação ou uma pessoa em um loop temporal em que não precisa ser criado. É como se sempre estivesse existido, independente de ninguém ou de qualquer coisa. Vou te dar outro exemplo para ficar mais claro. Imagine que você volta ainda mais no tempo e encontra um jovem Albert Einstein antes de ele se tornar famoso. Você fala para ele sobre a teoria da relatividade, que ele mais tarde publica, e muitos anos depois você aprende na escola. Novamente, nós criamos um ciclo temporal infinito. Você só sabe sobre a relatividade porque ele publicou os artigos em 1905. Só que Einstein só publicou os artigos em 1905 porque você entregou esses artigos para ele. Então, quem aqui criou a teoria da relatividade? Você ou Einstein? Ou talvez você decida voltar para o final do século XVI para conhecer um jovem William Shakespeare. No entanto, você não o encontra em lugar nenhum, e ninguém sequer ouviu falar dele. Felizmente, você trouxe as obras completas de Shakespeare com você e decide começar a publicar suas obras como se fossem suas. Em outras palavras, é como se você sempre fosse o William Shakespeare. O paradoxo de Bootstrap é contra a nossa compreensão de causa e efeito. Um evento A no passado causa um evento B no presente que vai causar um evento C no futuro. O tempo passa em uma linha reta de A para C, com um futuro sempre incerto e dependente das nossas ações no passado e no presente. No paradoxo, o evento C causa o evento A, o que significaria que o evento futuro já aconteceu. Isso, obviamente, não se encaixa com a nossa compreensão linear do tempo, sugerindo que o passado, presente e futuro são igualmente reais, mas experimentamos teoricamente o presente. Isso tem grandes implicações para o livre-arbítrio. Você, como um viajante do tempo, tem a escolha de construir uma máquina do tempo ou já está determinado que você vai construir a máquina do tempo? Caso contrário, como poderia ter recebido o livro? Uma possível solução é a ideia de linhas do tempo diferentes, como um multiverso. Quando você volta no tempo, chega a um universo diferente, uma duplicata do que você deixou, que é idêntico até o momento em que você chegou. Então, você é livre para agir nesse novo universo sem afetar o original. Isso não seria um verdadeiro ciclo causal, mas poderia explicar como seria possível viajar de volta no tempo e mudar eventos passados. Se você é fã de filmes de super-heróis, então vai lembrar que a viagem no tempo no último filme dos Vingadores, O Ultimato, aconteceu dessa forma. É explicado que ao viajar para o passado, eles criam ramificações de linhas no tempo, onde que o passado se torna o presente e o futuro, entre aspas, se torna o passado. Foi mostrado que o Thanos do passado consegue ir para o presente dos super-heróis, que para o Thanos seria o seu futuro. Dessa forma, podemos deduzir que agora, nessa nova linha do tempo onde não existe um Thanos, nunca houve o estalo, assim metade do universo nunca desapareceu. Com a hipótese do multiverso, burlaríamos a causa e efeito. Um outro problema, além da causa e efeito com esse paradoxo, é que ele parece violar a segunda lei da termodinâmica. Um objeto preso em um loop de tempo como um livro vai envelhecer e eventualmente acabar.
A sua entropia aumentará a ponto de não poder ser mais usado para construir a máquina do tempo. Poderíamos supor que a entropia de alguma forma seja revertida pela viagem no tempo, de modo que o livro seja restaurado ao seu estado original. Porém, não está claro qual é o estado original de um objeto quando ele não tem uma origem clara para começar. E isso também se aplicaria a um viajante no tempo, deixando ele com o estado original de 10 anos atrás? Isso tornaria a viagem no tempo de volta ao século XVI impossível. Então, se temos um exemplo de evento que viola os princípios fundamentais do nosso universo, automaticamente podemos descartar a possibilidade desse evento acontecer. Mas vamos supor que a segunda lei da termodinâmica não exista. Quais outros tipos de problemas o paradoxo de Bootstrap poderia causar? Em nosso universo, tudo parece seguir uma ordem lógica pré-definida. Quando a gente tenta descobrir os problemas criados pelas viagens no tempo, podemos usar algumas teorias como o princípio da autoconsistência de Novikov. Segundo algumas interpretações da teoria da relatividade geral, é possível realizar viagens no tempo, mesmo que elas possam dar origem a contradições lógicas, como o paradoxo de Bootstrap. Aqui, o princípio da autoconsistência de Novikov entra como uma espécie de salva-vidas, estipulando que qualquer evento que ameace alterar o passado ou originar um paradoxo tem uma probabilidade nula de ocorrer. Considere, por exemplo, o conhecido paradoxo do avô, onde se imagina viajando no tempo e eliminando seu avô antes dele encontrar sua avó, criando assim um loop que nega sua própria existência. Diante desse contexto, podemos contemplar duas soluções baseadas no princípio da autoconsistência. A primeira postula que, embora você possa viajar ao passado, todas as tentativas de modificar eventos cruciais são fadadas ao fracasso. De alguma forma, o universo se protege, evitando alterações drásticas. Por outro lado, a segunda abordagem é mais simples, mas talvez menos interessante. Sustenta que, se há possibilidade de paradoxo, a viagem ao passado é uma impossibilidade. Esta perspectiva é conhecida como o princípio da conservação da história. Isso, é claro, é só uma hipótese. Coisas estranhas como essa e o paradoxo do avô mostram por que cientistas como Stephen Hawking pensavam que viajar no tempo seria impossível. A realidade é que esses problemas com viagem no tempo não são de agora. E para falar a verdade, nós não temos uma resposta definitiva para eles. Normalmente, na ciência, quando aparece um problema desses, é sinal de que existe algo de errado com o que pensamos, ou que não sabemos de tudo. E realmente, não estamos certos de que nossas ideias para explicar o universo sejam completas. A ciência é uma ótima forma de entender o universo, mas não é perfeita. Mas o que você acha? Será que um dia poderemos viajar no tempo? E se sim, como podemos lidar com o paradoxo de Bootstrap? Muito obrigado por assistir até aqui. Convido a apertar o botão de inscreva-se, pois semana que vem tem mais um vídeo de paradoxo. Até a próxima!